Partida entre os grandes mestres Verley e Alexander Motilev, disputada no dia 27 de abril de 2008, válida pela 7ª rodada do Campeonato Europeu de Xadrez, disputado em Plovdiv, na Bulgária. Vamos ver desde o começo. Eslava. Aqui já é a semi-eslava, as brancas vão jogar o bispo em G5, mas além disso tem também a possibilidade, entre outras, de E3. E aqui G4, interessantíssimo, gambitando o peão para abrir a coluna G. Mas, na partida, o lance escolhido foi bispo G5. H6, aqui as brancas podem capturar o cavalo, levando a um jogo mais tranquilo, ou sair para H4. Variante Moscou. Reparem que essa posição ela é bem parecida com a da variante Botvinnik, com a diferença mínima de que o peão na Botvinnik já está em E5. Então aqui as brancas podem jogar cavalo por G5, certo? Então, leve diferença entre a Botvinnik e a variante Moscou. Tudo teoria. Atacou o peãozinho. H5, peão defendido. Roque, esse é o xadrez moderno. As brancas rocam com o peão próprio em H4. Cavalo D7. Dama C2. Não tem problema deixar o peão de D4 pendurado, porque depois de cavalo por E5, o bispo retoma defendendo o peão. Bispo H6. B3. O lance B3 é para tentar derrubar a ala da dama das pretas. A alternativa é jogar bispo G3, entregando o peão. Se as pretas não aceitam a oferta do peão, as brancas jogam E4, E5 e começam a expansão com cavalo C3 para E4 e torre de A1 para D1. Então, praticamente, tem que capturar. Escondem a dama, B3. Tem que capturar para evitar males maiores. Agora a torre tem uma coluna semiaberta para atuar, mas por enquanto não faz muito efeito. A6, deixando tudo bonitinho, o bispo retoma o seu posto em E5, triunfante. Essa posição é dada como de compensação material. Bispo H6, B3 então. Lembrando, aqui as pretas retomam para evitar males maiores, A por B3, a torrinha tem a coluna semiaberta, roque, e aqui a novidade de Verley, que não sei se vai ser reeditada porque deixa as casas brancas muito fracas. As opções são torre FD1 e bispo D3. Eu prefiro o bispo D3, que tem uma ideia interessante de jogar o cavalo para F5. Reparem que sempre que o cavalo vai para D7, o bispo tem a casa D6 e aí começa a expansão com E4 e E5. Tá? Então, mesmo aqui, se as pretas jogarem cavalo D7, tem bispo D6, ganhando um tempo atacando a torre, e logo depois virá o E4 e E5 com a expansão das brancas. Mas as pretas fizeram outra coisa, elas jogaram cavalo E8 e agora o bispo de E5 está mal colocado. No caso, por exemplo, de torre D1, F6, F4, toma, toma, F5, e o peão de H4 é uma debilidade que vai falar muito alto nessa partida. A estrutura de peões das brancas é horrorosa. Bom, então as brancas têm que resolver o problema da peça mal colocada em E5 e, de quebra, ainda precisam tentar derrubar a ala da dama. Como que fazem isso? Com D5. O problema do D5 é essa intercoordenação entre as peças brancas. A dama de C2 está especialmente mal colocada porque ela está pendurada. Reparem, o bispo de E5 defende o cavalo de C3, que defende o bispo de E2. Abrindo a posição, as pretas vão conseguir
criar temas táticos em cima dessa inter-relação das peças brancas. Capturou. Aqui, entre outras coisas, as brancas poderiam capturar em B5 com o cavalo, mas depois de A6 perderiam um tempo. Então vamos ver bispo por B5. Torre C8, aproveitando a cravada do cavalo, ameaçando D4. Bispo por E8. Aqui daria também para jogar torre FD1, mas cairíamos naquela posição em que o peão de H4 é fraco. Então vamos ver bispo por E8. Retoma, dama D3, e aqui um lance interessante é D4, quebrando toda a coordenação entre as peças das brancas. No caso de cavalo B5, torre C5 e, se bispo D6, bispo por E4 com vantagem decisiva. Porém, aqui existe um lance ainda mais fácil para as pretas, que é D por E4, com vantagem. As brancas capturaram. As pretas jogaram bispo G7. Uma opção interessante era a torre C8, D6 e agora bispo G7. Essa posição aqui, as brancas conseguem vantagem material. Certo? Com bispo G7 a gente pode chegar numa posição parecida se as brancas agora jogarem D por E6. Elas não jogaram, elas jogaram um lance melhor na partida, que é bispo B5. Mas no caso de D por E6, no caso de D por E6, torre C8, e agora aquela posição que a gente viu. Tá? Vantagem material para as pretas e controle das casas críticas. Bispo por B5, a posição ainda é jogável para as brancas. Torre C8, aproveitando a cravada do cavalo. As brancas fizeram aqui um lance de pendurada, lance de marreco. Jogaram dama D2. As alternativas eram torre D1, tá, que seguiria o jogo, ou ainda torre por A7, interessante, com a ideia de jogar o bispo em C6. Repare que aqui não dá para jogar bispo C4, porque depois de E por D5, as brancas perdem material. Duas torres contra uma. Mas com bispo C6 é interessante, mesmo com qualidade a menos, o peão de B3 e a coordenação entre o bispo e o cavalo podem fazer as brancas terem alguma compensação. E, objetivamente, elas não estão piores nesta posição aqui. O lance do computador é bispo por A6, que é humanamente impossível de ver. Eu, sinceramente, nem tinha cogitado essa possibilidade de bispo A6. Voltando, o lance dama D2 perde imediatamente por causa de torre por C3. Verli abandonou, tendo em vista que dama por C3 leva a dama por D5, ameaçando o mate em G2 e H1 e ameaçando o bispo. Só dá para salvar o mate, então o bispo já era. E aqui a casa F3 continua crítica para as brancas. Espero que tenham gostado dessa partida. Até mais.